Hoje é dia de trocar ideia com o Leandro da Rádio 98. O cara que não tem papas na língua e fala o que pensa. A resenha vai ser sobre esse estilo autêntico que conquistou a galera e como ele lida com as polêmicas que surgem. Fica ligado, porque esse papo promete. E já sabe, né? Se inscreve no canal, porque aqui a resenha é garantida. Cabelo, você falou aí a respeito que vocês tinham mais ou menos um padrão, essas coisas assim. Mas hoje eu vejo que você foge totalmente do padrão daquele comentarista que comenta o feijão com arroz. Você sempre sai da casinha. Você sempre é um cara que fala mais o que, às vezes, muita gente tem medo de ouvir. Como que surgiu isso? Você foi se moldando ou vem, é lá do fundo da alma mesmo que você pega e não, eu falo o que eu penso e o que eu tô vendo aqui agora. É o famoso sem medo de dizer a verdade. Eltinho, eu falando nisso, inclusive, né, foi a minha principal referência como comentarista de futebol. Meu pai, fã do Oswaldo. Fã do Oswaldo. Pra quem não entendeu o que eu falei, o slogan do Oswaldo Faria e da Tia era coragem pra dizer a verdade. Meu pai é fã, era fã do saudoso Oswaldo, e hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com o filho dele, que é o Bob, né? E é uma coisa assim que eu sempre não tive medo de falar, sabe, Eltinho? Eu nunca tive medo de chegar e colocar de fato o que eu penso no microfone, porque eu acho que às vezes você ser frontal, você precisa ser sincero, você tem que colocar aquilo que de fato você acha que está acontecendo, você acredita naquilo que está acontecendo. Mas eu fui me moldando, né? A minha primeira transmissão, olha o peso da transmissão, eu não era comentarista, eu era coordenador de jornalismo dentro da Sempre Editora. E aí eu fui convidado pelo Rogério Maurício para ser um dos comentaristas da Rádio Super na estreia dela em 2017. A estreia da Rádio Super aconteceu na final entre Cruzeiro e Flamengo, na Copa do Brasil. Gigante, jogaço. Gigante. A equipe já com o Oswaldo, né, com o Piquitito, com o Arthur Moraes, o João Vitor Cirilo, né, que eu havia levado para a Sempre Editora alguns anos antes para fazer parte da equipe do portal, foi puxado também para a Super hoje, brilhantemente na Itatiaia. Fenômeno. João Vitor Cirilo é fenômeno. Aí a minha estreia foi naquele dia, no Maracanã, final da Copa do Brasil. Quase o mesmo dia da morte do Marcão. O Marcão quase morreu naquele dia. A minha quase morte foi no Mineirão. Foi no Mineirão. Ah, foi o primeiro foi jogo. na volta, né? Você tá falando que foi o primeiro, né? Foi a primeira transmissão, aconteceu... A parte da equipe estava em loco, parte da equipe estava no estúdio, e aí foi a minha estreia como comentarista na final da Copa do Brasil. E aí aconteceu a final no Mineirão, que aí já foi a minha terceira ou quarta partida como comentarista de futebol. E eu sempre fui honesto, eu sempre tento passar honestidade dentro dos meus comentários, porque eu vejo às vezes que existe muito melindre, existe muita cautela, né? Queimar a língua. Pô, comentarista que não queima a língua, gente... Não é comentarista. Não é comentarista. Tem que queimar, pô. E tem que errar, cara. E tem que errar. O contexto é diferente. Sempre o contexto é diferente. Então eu fico muito... né, eu, pelo menos, eu tenho a minha cabeça, a minha mente muito limpa com relação a isso, porque eu sempre falo o que eu tô pensando naquele momento. Se vocês me perguntarem aqui qualquer coisa que tá acontecendo sobre Cruzeiro Atlético ou América, eu vou falar. Vai gostar? A gente vai perguntar. Tem gente que vai gostar? Vai ter gente que vai adorar. Vai ter gente também, inclusive dentro dos clubes, que não vai gostar. E aí eu sinto muito. Já teve confusão? Confusão que eu digo assim, reclamação, mesmo que informal, de clube, de dirigente, em relação a alguma coisa que você falou? No meu passado, sim. No meu passado, sim. Na época da Super? Na época da Super. Mas não na época da Super. Antes da Super vir a ser rádio. Mas vindo dos clubes, né? Dos clubes, né? Manchete de portal. Já tive reclamações. Você lembra, Cabido, alguma coisa? Cara, eu já tive reclamações de... E aí não foi nem da própria cúpula, não. E aí eu não tô nem falando do... Que hoje eu trabalho até com eles, né? Tanto com o Domênico quanto com o Guilherme. Né? Olha a volta que o mundo dá. Esse é negócio, o mundo não gira. Os caras são os meus parceiros. Mas é claro que você dentro da vivência naquela época, a gente ia para centro de treinamento, né? Sim. Eu cheguei a cobrir o Atlético ali mais ou menos uns 8, 9 meses. E aí tinha as cutucadinhas, né? Assim, pô... Não precisava ter postado desse jeito, né? Não precisava ter colocado desta forma. Ter feito essa pergunta. Cara, não sei se vocês se lembram, teve uma partida do Cruzeiro pela Libertadores. Contra o tem tanto tempo. Contra o Estudiantes, tem mesmo. Contra o Estudiantes. Antes da decisão, inclusive, o Cruzeiro enfrentou o Estudiantes
Lá em La Plata e aqui no Mineirão, né? Na fase de grupos. Na fase de isso. grupos. O Cruzeiro tomou uma cacetada lá. 4x0. Mas foi o dia do... 4x0. Do dia do ônibus e tal. Tem umas explicações. Mas aí o que eu fiz? Desceu a ripa. Mas eu tava na coordenação do portal naquele dia. Cruzeiro cai de 4 em La Plata. Meu amigo, os caras ficaram loucos comigo. Dentro do clube, a torcida. E assim, é claro, hoje eu vejo que eu errei, que eu exagerei, né? E não tinha essa coisa fiscal de... Não pula esse vídeo. Não sai daqui ainda. Aliás, já comenta aqui embaixo. O que vocês estão achando do papo de hoje? Tá curtindo o conteúdo? Sua opinião é muito importante pra gente. Fica até o final, porque tem mais histórias e detalhes que você não vai querer perder. Do clickbait, sabe, e tal. Eu tô falando aqui de 2009, gente, né? Assim, rede social ali era o Orkut. Era o Orkutzinho do Marcão aqui, né? Que bombava. De vez em quando o Facebookzinho. Então, eu errei aquele dia. Eu errei. E falei pro Luiz Fernando Rocha, que era meu editor na época, eu falei, cara, errei. Mas eu falei o que eu tava pensando naquele momento. Que foi uma derrota acachapante. Era para ser uma goleada muito maior, inclusive, né? O jogo atrasou e tal. O jogo atrasou. O Rodrigo Genta que conta essa história maravilhosamente. Essa história Porque... O Rodrigo ainda fala que acha que teve maldade do motorista. O motorista ele mudou se perdeu a rota, deliberadamente. Na verdade, ele não se perdeu. Ele fez o ônibus Ele mudou atrasar. uma rota totalmente diferente. O Genta contou pra gente. Tá, inclusive eu não aí, duvido, nos tá? nossos cortes aí, depois vocês olhem. Do horário que era o jogo, parece que aquele jogo era 10 da noite. Era uma época que os jogos eram 10 da noite. O Genta conta que eles chegaram, tipo, 9h20 no estádio. Atrasou bem. De roupa. E a gente não sabia na redação se ia ter jogo, cara. Porque ficou nessa dúvida mesmo, né? Curtiu o vídeo? Então comenta aqui o que você achou, quero saber sua opinião. Já aproveita para conferir outros vídeos do canal que estão imperdíveis, se inscreve para não perder nada e, claro, deixa aquele like para fortalecer. Tamo junto!